Paz, irmãos, Deus abençoe vocês, tudo bem com vocês? Parte de número 2, vamos falar agora da segunda coluna, tá certo? A segunda coluna está falando das festas, tá certo? E essas festas são muito importantes a gente compreender o significado delas para a época literal dos israelitas, mas também todas elas têm significados espirituais para nós, tá certo? Então a gente vai ter aqui a Páscoa, tá certo? O cordeiro sendo morto lá no Egito, toda aquela história que você já conhece, tá certo? Que no futuro um cordeiro chamado Jesus Cristo também morreu. Consequentemente, não consequentemente, quer dizer, e não por coincidência, mas ele morreu no dia da Páscoa também, né? Jesus Cristo, tá certo? Para se cumprir a Páscoa, do que era falado lá na Páscoa. Depois você vai ter a festa dos pães asmos, né? Na noite que eles comiam o cordeiro, celebravam a Páscoa, imediatamente também eles tinham que ter em mãos, né? Trigo e a massa do pão, ou melhor, o pão pronto já, né? Sem fermento, para comer pão asmos, né? Ou seja, pão sem fermento, por 7 dias. Então, é um princípio que o Senhor Deus está estabelecendo lá no início, para que todo homem coma pão sem fermento. O pão fala do corpo de Cristo, tá certo? E o corpo de Cristo não pode ter fermento, o corpo de Cristo não pode ter pecado. Então o ser humano vai comer pão asmos, pão sem fermento, até a segunda vinda de Cristo. Olha só para vocês verem, entende? O pães asmos, tá certo? Por exemplo, Ló comeu pães asmos antes de sair de Sodoma e Gomorra, antes da destruição. Abraão comeu pães asmos, bolos asmos, né, quando os 3 anjos foram visitar ele para avisar que Sodoma e Gomorra seria destruída. Todo o contexto que vai para essa destruição, né, o Senhor Deus mostra que é preciso o ser humano comer pães asmos, ou seja, pão sem fermento. E o pão é o corpo de Cristo, né? No Evangelho de João, por exemplo, Jesus vai frisar, né? Eu sou o pão vivo que desci do céu, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, né, tem vida, vai ter vida eterna. Então ele está falando do pães asmos, tá certo? A festa das primícias, ela é meio conectada com o pães asmos, mas também ela é conectada com a quarta festa, que é Pentecostes. Então por 7 dias o ser humano come pães asmos, falando de 7 dias, 7.000 anos também, né, representado dentro dessa festa de asmos, certo? Então, por 7 dias eles comiam pães asmos. Quando chegava no 7º dia, que é o sábado de descanso para eles, eles apresentavam uma nova oferta ao Senhor, mais um feixe de trigo. Apresentavam um feixe de trigo que representava Cristo. Esse feixe de trigo era apresentado ao sacerdote Arão no sábado, certo? Só que a palavra fala que no dia imediato ao sábado, que é o domingo, o sacerdote Arão movia este feixe de trigo, este molho, perante o Senhor, para que os israelitas fossem aceitos diante de Deus, tá certo? Então, o sumo sacerdote hoje é Cristo, ok? Mas, como é que se diz? Ele próprio se voluntariou, se apresentou como oferta, certo? No sábado. Como é que eu vou expressar aqui para vocês compreenderem isso? Ele se apresentou, ele se ofertou no sábado, para que no domingo ele se apresentasse, tá certo? Por isso que ele se apresenta no domingo de manhã, que é o primeiro dia, que vai apontar para a ressurreição de Cristo. Uma coisa importante que eu não falei na parte anterior, mas eu vou falar mais a fundo disso futuramente. Dentro dessa semana aqui, ó, da criação, este sol, lua e estrelas, né, falam de coisas espirituais profundas, né? O sol é como se fosse o próprio Deus, né? Ou Jesus Cristo. A lua fala da antiga aliança. E as estrelas falam de nós, tá certo? Todo o contexto de ressurreição, de grande tribulação e ressurreição, vai ter a expressão que o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar em sangue e as estrelas cairão do firmamento, né? Daniel vai falar das estrelas, do sol e da lua. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai falar dessas expressões, ligado ao 4º dia. Em outras palavras, né, Jesus morre no 4º dia. Vou falar de maneira resumida aqui. Eu já gravei vídeos sobre isso. Nas partes futuras eu vou gravar mais vídeos falando do sol e da lua. Eu vou pôr meu entendimento diante disso. Para trazer entendimento do que eu penso, do que eu entendo sobre
o assunto aí que está, como é que se diz, bombando aí nas redes sociais, que é o assunto da Terra plana, né? Então, existe coisas espirituais ligadas com o Sol e a Lua, tá certo? Qual é o tamanho do Sol, como que ele se desloca, etc. Tudo isso a gente vai falar usando a palavra, tá certo? Mas então vamos lá. Essa festa, então, das semanas, como eu estava falando anteriormente, voltando ao raciocínio, o sumo sacerdote Arão movia o feixe de trigo, que é Cristo, perante o Senhor no sábado, e no dia imediato ao sábado, que é no domingo, era apresentado diante do Senhor esse feixe de trigo, que é Cristo, tá certo? Assim aconteceu com Cristo, ele morreu e ele se apresentou no domingo, ele ressuscitou ao domingo, né? A palavra fala, mas que nem eu disse anteriormente, é um assunto que eu não quero entrar agora para não, mas vou falar assim, para não passar o carro na frente dos bois. Tem outras coisas para serem compreendidas antes da gente falar deste ponto aí, da ressurreição de Cristo. Então essa festa do Pães Asmos findava no 7º dia, que é o sábado. No dia imediato ao sábado, que é o domingo, já entrava a festa do Pentecostes, ou melhor, da Primícias, tá certo? E era o primeiro dia. No domingo é apresentado um feixe de trigo como primícias da colheita deles. E essa primícias é Cristo. Então, no primeiro dia. Só que nessa festa eles tinham que comemorar 7 vezes 7 semanas. E no dia 49, que eu já falei anteriormente na parte primeira do quadro, do Gênesis, por exemplo. Então, no dia 49, eles trariam uma nova oferta ao Senhor daquele primeiro pão que foi apresentado na noite da Páscoa e Pães Asmos. Eles trariam outros pães, e pães em abundância, porque no dia 49 vai ter uma colheita muito grande, é a última, né? E a última colheita. Essa última colheita era apresentada no dia 49 para o dia 50, ao Senhor. Quando eles apresentavam essa colheita que eles tiveram por causa daquele primeiro pão que eles apresentaram, o Senhor Deus aceitava eles, entende? Como foi falado na parte anterior. O feixe de trigo é movido diante do Senhor para que o povo de Deus seja aceito. E o povo de Deus é aceito na finalzinho da colheita, certo? Quando eles apresentam para o Senhor uma colheita muito grande de pães, tá certo? De trigo, para que entra no dia Pentecoste, que é o dia 50. Aí o Senhor Deus derrama poder sobre o povo, lá na lei, para o povo profetizar, para o povo falar da palavra. Que no dia 1º do 7º mês, vai ter zunido de trombetas, ou festa de trombetas, tá certo? Então na festa de Pentecostes, o povo recebia poder, era aceito por Deus e recebia poder para tocar trombetas, dizendo que a próxima festa, o próximo movimento que aconteceria era toque de trombetas, tá certo? Recebia poder para tocar trombetas. E as trombetas eram tocadas, uma no primeiro mês, e logo após 10 dias, no dia 1º do 7º mês, era tocado uma trombeta. 10 dias depois era tocado outra trombeta. E essa outra trombeta é a festa da expiação. É o dia 10 do 7º mês. É a festa mais importante. Porque quando tocava essa trombeta aqui, era passada uma trombeta muito grande em toda a terra. E era feito um ajuntamento de pessoas na frente da tenda da congregação. Para que o sumo sacerdote Arão entre para oferecer, né, como é que se diz? Expiar o pecado de todo o povo. Ele vai lá, entra, faz expiação pelo seu próprio pecado. Depois ele sai de dentro do Santo do Santo, né? O Senhor Deus aceita ali o sacrifício que ele faz. E aí o povo percebe que Deus aceitou, Deus perdoou o pecado deles. Então eles saem desta festa e vão, como se diz, depois desse dia, por 7 dias, eles vão para a festa dos tabernáculos. E nessa festa dos tabernáculos, toda a terra se alegra, o povo se alegra, não tem tristeza na terra nessa festa dos tabernáculos, tá certo? Então tudo isso é sombras, né? Por exemplo, como é sombras para os nossos dias, nós acabamos de passar por essa festa de Pentecostes, né? Atos 2. Então a gente recebeu o poder para tocar trombetas, né? Loguinho vai começar o toque de trombetas. Por isso tem 7 lá em Apocalipse, que a gente viu aqui no quadro, né?
Tocou as trombetas, por que toca a trombeta? Porque está pertinho de chegar o dia da expiação, onde o sumo sacerdote tem que entrar no Santo do Santo, fazer a expiação pelo pecado de todo o povo, sair de dentro do Santo e levar o povo para a festa dos tabernáculos. E isso o escritor do Hebreus deixa claro, que o sumo sacerdote não é mais Arão, e sim o sumo, é o apóstolo e sumo sacerdote de nossas confissões, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo já entrou, certo, lá no Santo do Santo, mas ele está expiando a iniquidade, né? Certo? Ele está expiando a iniquidade nossa. Então, quando tocar a última trombeta, esse sumo sacerdote e apóstolo de nossas confissões vai sair de dentro do Santo do Santo, do verdadeiro santuário, né, em cima, inclusive, e vai descer. Quando ele descer, significa que Deus aceitou. Esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, vai pegar todo o povo, isto é, a igreja, e levar ela para a festa dos tabernáculos, como está em Zacarias 14. Tá certo? E aí começa a adoração de ano em ano. Então você percebe que já começou a desenhar aqui o sétimo dia, sétimo milênio, que é a festa dos tabernáculos, significa o milênio de Deus. Tá dando para compreender o que significa as festas, né? Tá certo? Finalizando essa parte, e vamos falar agora dessa parte aqui, ó, na próxima parte, lá do ponto do livro de Daniel, para a gente ter mais um entendimento diante dessa situação, para a gente chegar lá no final da lousa com tudo conectado. Amém? Então, Deus abençoe. Vou sair da frente da lousa aqui para vocês dar uma olhada. Quem quiser anotar aí, tirar um print do quadro.